Gravando então novamente. Não sei se vai continuar de onde a gente parou antes. Os judeus, a gente viu a queda do norte, a queda do sul. O norte cai para a Síria, o sul cai para Babilônia. O sul caindo, Daniel é levado exilado, né? A gente viu isso ontem na introdução, e ele é levado para Babilônia no exílio, né? Depois a Babilônia cai para os Medo-Persas, e daí quem estava na Babilônia é levado para Suzã, que está ali, ó, no tal do Elão. Os persas atualmente são hoje o Irã. Aqui o Irã, vou fazer de novo porque eu não sei se gravou. Aqui temos a África, a Europa, a Bota ali, a Grécia, onde foi escrito o Apocalipse, ali a ilha de Patmos, a Turquia, Israel aqui, Jerusalém, em algum lugar aqui é Babilônia, no meio, e Suzã lá onde está marcado, tá? A aparência do lugar deve ser algo parecido com isso, onde Esther estava lá, o Esther e Mordecai, algo desse tipo deve ser. E agora nós vamos para o texto, que eu acabei fechando, né? Vamos lá. Vamos ler. Deixa eu deixar isso aqui de fundo aqui. Vamos ler. Então tá. Isso aconteceu nos dias de Assuero. A gente sabe que esse nome Assuero é o original persa, né? O nome grego é Xerxes, que é o famoso, né? Ele é mais conhecido pelo seu nome Xerxes, em grego. Xerxes I. Tá? Isso aconteceu nos dias de Assuero, ou Xerxes em grego. Assuero, que reinou sobre 127 províncias, que é tipo assim, cidades, acho, sei lá, estados. Como a gente tem... Quantos estados a gente tem? Província é tipo... É como se fosse um estado ou uma cidade. É tipo isso. Quantos estados a gente tem no Brasil? 27. 26. Pode ser 27. 26 e 27 com o Distrito Federal? Pode ser. As províncias é tipo isso. E daí, tu imagina que ele governava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Índia. Vocês podem ver o filme. Eles dão uma forçada no Alexandre o Grande, mas tem no Netflix. Eles falam que ele era viadão, assim, sabe? Mas é bem legal para ver a história do Alexandre o Grande. Pelo menos a fotografia do filme é bem legal. Cadê a Índia, gente? Tiraram a Índia aqui, ó. A Índia tá aqui no canto. E a Etiópia... Cadê, gente? Cadê a Semi? Henrique, Aí, tá Henrique, com o cursor em tu tá cima. com o negócio em cima. Por isso que eu não tava vendo. Eu tava vendo pro lado de cá. Eu tava falando mutado. Eu tava gritando tá. aqui mutado. Ó, a Etiópia aqui. Então o reino do cara vinha daqui até aqui. É isso que o livro de Esther tá relatando aqui. Vou deixar aqui o fundinho. Vamos voltar. Então a ideia é que eles foram um governo mundial. Quais são os governos mundiais? Babilônia, os Medo-Persas, os gregos e Roma. É isso, né? Mãe. Cadê aqui, ó? Estátua de Daniel. Os governos mundiais. Mas é que tá difícil hoje. Meu senhor. Tá aqui, ó. Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E uma pedra que acerta o reino romano, que é a pedra é Cristo. Vamos lá. Desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, na região metropolitana de Suzã, vamos dizer assim, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os oficiais e servidores. Banquete, festa, bebida, tá? O exército
da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Eu li no comentário ali que possivelmente ele já estava pensando em invadir a Grécia, tá? Pode ser. Os comentaristas colocam talvez, então vamos respeitar o talvez, tá? É prudente falar isso, talvez. O 4 ali. Então o Assuero, Xerxes, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Então, um banquete de 180 dias. 180 dias daria 60 mais 60 mais 60. 2, 4, 6 meses, é isso? 6 meses, é. Então, uma festa de 6 meses, tá? Versículo 5. Passado esses dias, o rei deu um banquete. Olha só. Passados 180 dias, o rei deu um banquete. Tipo, já estava tendo um banquete. Ele deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã. Que seria a questão assim... como é que a gente fala? Open bar. Seria abrir. Tipo, pode entrar qualquer um. Antes era só para os nobres. Como é que tá escrito ali? Os nobres e os governadores, tá? O 5. Ele abriu para todo o povo. Tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias. No pátio do jardim do Palácio Real. Tá? Versículo 6. Até, tipo assim, versículo 6. Parece que o cara não vai ler alguma coisa... Tipo, parece que não tá lendo uma coisa de Paulo, né? Que vai te confrontar o pecado. Lendo a história aqui. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis. As gurias que gostam de decoração. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. Colunas de alabastro é aqueles bagulho... acho que é nesse sentido aqui, né? Essas colunas aqui, ó. Coluna de alabastro. Que deve ser o material que é feito, né? Tipo cerâmica, sei lá. Mas vamos seguir aqui para nós não... Por isso que eu tô falando que é uma coisa de cultura. É um livro de cultura, o livro de Esther. Também, né? Fala da providência de Deus, mas também nos dá um panorama cultural. A armação, aqui ó, a armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de porfírio. Olha o João Porfírio. De mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A ideia é que o troço era bonito. Era um palácio bonito. Descreve todas do que é feito e tal. Lembrando que a gente não sabe quem escreveu, pode ter sido Mordecai. O cara está fazendo questão de descrever todos os detalhes. Versículo 7. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos. Imagina, vários tipos de taça de ouro. E havia muito vinho real. Vinho do bom, vamos dizer assim. Graças à generosidade do rei. Então o rei era generoso. Bebiam sem restrições. Imagina, bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. 9. Também a rainha Vasti, ou Vasti, não sei como é que vocês... Pode chamar de Vasti ou de Vasti, tá? A rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Então estava tendo um banquete do rei e estava tendo um banquete da rainha. O rei deu um banquete de 180 dias, depois deu um open bar de 7. E paralelo a isso, a rainha Vasti também deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero, tá? O 10 agora. O capítulo 1 é para dizer como que foi a queda da Vasti, tá? A gente sabe que Esther vai entrar no jogo, a gente tem que saber como que a Vasti saiu. O capítulo 1 é para saber isso. Essa rainha é aquela lá que se revoltou contra o rei lá? Isso, agora nós vamos ver essa parte. Rainha Vasti desafia o rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, ou seja, coração alegre por causa do vinho, bêbado. O cara estava bêbado.
O rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, olha o nome dos caras, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, os 7 eunucos, eu não sei se você sabe o que é eunucos, mas são aqueles caras que eram castrados para ser tipo escravo do rei, ali, ser servo do rei, que serviam na presença dele, que trouxessem... Eita! Que trouxessem a sua presença a rainha Vasti. Então ele deu ordem para esses caras, os eunucos, trazer a rainha até a presença dele. Deu ordem para trazer a rainha até a presença dele. Com a coroa real. Esse com a coroa real, ele abre muita possibilidade de interpretação. Tipo assim, uns defendem, porque ela vai negar, tá? Ela vai negar o pedido. Uns defendem que era só com a coroa real, ou seja, trazer ela pelada, nua, na presença dos caras. É um lado, um defende isso. E outros falam que não, ela que não quis ir, ela ia ir vestida normal, mas eles queriam ele queria, tipo, dizer assim, essa é minha rainha, entendeu? Ela é bonita, tá vendo o jeito que ela é e tal, se veste. Tem esses dois lados, entendeu? A gente não pode cravar. Mas o certo é que ela não foi, e isso chocou quem estava na volta, entendeu? Tipo, não foi uma atitude normal. Pode ser também porque Deus já estava agindo nessa desobediência, entre aspas aqui, da Vasti contra o rei, por causa que foi o meio para Esther entrar. Sempre lembrando que o livro de Esther é a relação da ação de Deus na história e da responsabilidade de cada um. O cara bebeu porque quis. A Vasti desobedeceu o rei porque quis. Deus está no comando da história? Deus está no comando da história. Então não tem como anular uma coisa em detrimento da outra, entendeu? A gente vai ver várias vezes essa situação. A Esther dando o pescoço dela à morte e Deus no controle, entendeu? A gente vai ver várias vezes esses lances assim, e é bom ficar prestando atenção. Deus está agindo e as pessoas estão, tipo, bebendo e enchendo a cara, entendeu? Pedindo a mulher, pedindo divórcio da mulher. E Deus está ali, entendeu? Tá agindo no meio dessa loucurada toda do ser humano. Hein? E Deus é bom, justo, verdadeiro, a gente já viu isso. Santo, não se envolve com bebedeira, com briga. A gente viu isso em Paulo, né? Tá? Não podemos perder a perspectiva de Deus, tá? Do Deus que a gente acredita, né? Ele queria mostrar aqui, ó. Ele queria mostrar aos povos. Então imagina, tava todos os 127, né? É isso, né? Lá no início. Reinou, tarará. Naqueles dias, quando a senhora reinava, né? Deu banquete aos seus oficiais e servidores. Então subentende-se que ele deu banquete a todo mundo das 127 províncias. Então tava todo mundo reunido, era uma festa. Então tu imagina o rei com todo mundo olhando e chamar assim, chama lá a Yasmin, chama lá a Júlia lá que eu vou mostrar a beleza da rainha. E daí, qual que era o motivo? Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Os guris, se tivesse só entre os guris, a gente não usaria a palavra bonita. A gente usaria uma outra palavra que faz sentido para nós quando nós estamos falando que a pessoa é bonita. No 12, diz assim, ó, que porém a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Olha só o que vai acontecer. Eu fico pensando na cena do filme, entendeu? Então, olha só, de bate pronto. Não diz assim, ó, 2 dias depois, 3 dias depois. O que dá a entender que ele estava bêbado ainda. Então, ó, vê se faz sentido tomar uma decisão dela. Tomar uma decisão bêbado. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. Lembram quando Moisés chega diante do faraó e o faraó chama os conselheiros dele? É tipo isso. O rei tem os bruxos ali que dão os conselhos. Ele chama os caras. Esses aí são os cabeção, então chama eles. Vamos ver o que eles vão me orientar a fazer. Por causa que a rainha fez uma coisa fora da curva, ele chamou os caras para saber como proceder, tá? Versículo 14. E os mais chegados a ele eram
Outros caras agora, os que entendem de lei, não são os eunucos, tá? Carcena, Setar, Adamatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Tinha acesso livre ao rei. Naquela época, vocês vão ver que a rainha Esther vai oferecer o pescoço dela assim. Entrar na presença do rei sem autorização era pedido de morte, entendeu? Tu tava botando uma arma na tua cabeça fazer isso. Esses caras tinham livre acesso ao rei. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Memucã disse. Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Olha só, o poder de um não de uma mulher. O não de uma mulher para o rei, tá? Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha... Olha só, dizendo, abre aspas. O rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje, imagina as mulheres ouvindo isso, tá? Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, ele baixe um decreto real que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue. A Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero. Olha aqui, a primeira nuance aqui de ironia. Ah, tu não quer vir na minha presença? Então tu vai tomar um decreto que tu é proibida de vir até a minha presença. Viu ali? Tipo assim, ela não queria vir, então agora vai estar escrito que tu é proibida de vir. Eu queria que tu viesse, tu não veio. É a primeira ironia que tem aqui. Vocês vão ver que tem muita ironia no livro de Esther. Aqui, ó. E que o rei... Ó, aqui, ó, Esther, ó. E que o rei dê o reino dela, da Vasti, a outra que seja melhor do que ela. A Esther, tá? Isso não veio da boca do Mordecai. Veio da boca de um dos conselheiros do rei, do Memucã. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Olha a visão do cara mundano. A visão de um cara mundano. Ele é mundano, ele é um bêbado drogado, um medo persa, entendeu? O princípio de, tipo assim, ó, se as mulheres se rebelar contra os maridos, acabou o reino. Teu reino vai acabar. Agora, se os homens conseguir ser tratado com honra pelas mulheres, vai fluir. Essa é a ideia. Porque a gente sabe que por detrás do homem, ele quer ser respeitado e a mulher quer ser amada. Então, um filho das trevas, esse cara aqui, ele tá entendendo que, tipo assim, pro negócio dar certo, as mulheres têm que tratar os maridos com honra. Não é nem como é que eu vou dizer? Não é nem o apóstolo Paulo que tá dizendo. É o tal do Memucã, que um persa, entendeu? 21. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a 127, né? A cada província segundo o seu modo, olha só, segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Ou seja, se lá na casa da Júlia eles falam alemão, escreve a carta em alemão para não ter dúvida que eles vão conseguir ler a carta. Se lá na outra casa é inglês, escreve em inglês. Faz com que todo mundo que lê na sua língua original para entender. Aí o que diz na carta? Que cada homem fosse o senhor em sua casa. Meu, olha que desaforo, meu. É um filho ímpio aqui. Nós tendo que ler a verdade escrita pelo Memucã, entendeu? Que cada homem fosse o senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo.
para manter a tradição, né? Tá, esse é o capítulo 1. É que eu não li corrido, né? O certo é ler corrido e depois ler por partes. Mas eu acho que deu para entender, né? Sim. Eu acho que Deu tá pra sendo entender melhor, muito. assim. Beleza. Eu acho que assim é melhor da gente entender.